nesse ambiente, todas as manutenções e atualizações também você faz isso de forma automática, simplificada, a gente vai mostrar um pouquinho isso. E ele tem um pacote já de serviços pronto, assim, disponível também para você utilizar, fazer a integração dos serviços com o SAP Leonardo, tá? A parte de inteligência artificial aí da SAP, ok? Quem vai adquirir a licença do GeneXus for SAP, você, então, como eu comentei, você tem a possibilidade de fazer uma versão web mobile, uma versão responsiva, sua aplicação pode estar rodando em ambiente local, cloud. Só um segundinho. Perdão. Gerando, então, Android e iOS. Sua aplicação pode ser gerada em linguagem Java, com o banco de dados HANA-DB e seguindo os padrões do SAP Fiori, tá bom? Quem já é cliente GeneXus pode adquirir um pacote, um GeneXus for SAP System Pack, tá bem? Que adiciona as funções aí do HANA-DB e os padrões aí do SAP Fiori, tá? E quem tiver adquirindo a versão do GeneXus for SAP e futuramente queira gerar uma aplicação .NET ou com banco de dados SQL Server ou Oracle, pode adquirir um pacotinho também, ok? Perdão, novamente. Bom, podemos dizer que o único desenvolvedor GeneXus, com conhecimento aí na ferramenta GeneXus, ele pode automaticamente gerar e manter aplicações web responsivas, aplicações móveis, tanto para Android quanto para iOS, gerar aplicação usando aí o SAP HANA-DB como base de dados, ok? Seguindo os padrões do SAP Fiori. Então, um único profissional com conhecimento em GeneXus pode criar, desenvolver soluções para todos esses ambientes, tá? Então, o GeneXus for SAP, a proposta dele é que ele vai nos ajudar a economizar dinheiro, a aumentar a produtividade, né? Desenvolver o desenvolvimento de soluções de software, reduzindo o tempo que a gente precisa para levar os projetos e colocá-los aí em produção, tá bom? Mais um segundinho, por favor. A garganta aí. Perdão. Vamos falar então um pouquinho do GeneXus. GeneXus é um fornecedor global de software, tá? Ele está presente em mais de 50 países. Uma comunidade que já passou aí de 140 mil membros, né? Tem distribuidores ao redor aí do mundo, né? Tem uma plataforma que já está consolidada no mercado, vem se mantendo, né, na ponta da tecnologia durante aí mais de 30 anos, né? Todos esses lugares onde a gente tem uma bandeirinha, a GeneXus tem uma presença local, né, um escritório local. Estamos falando do Uruguai, onde que é a matriz, estamos falando do Brasil, México, Estados Unidos e Japão. São esses 5 países onde que existe a presença de uma estrutura da própria GeneXus. E nos demais países, sempre com a presença de distribuidores autorizados, certificados, tá bem? A GeneXus tem uma comunidade aí de parceiros de universidades, parceiros educacionais, né? Tem solution partners como a GL, empresas que são especialistas aí, focadas aí no desenvolvimento da solução, com profissionais certificados, né?
Tem Platform Parts, são parceiros que estendem o próprio GeneXus, criando outras funcionalidades e outros valores, e trazendo mais valor. Exemplos como fornecedores de novos patterns para você trabalhar visualmente e ganhar performance na parte visual das suas aplicações. E tem os parceiros comerciais, distribuidores, revendas, espalhados aí, então, ao redor aí do mundo. Aqui são alguns clientes globais. A gente está falando no Brasil, a gente tem Honda, por exemplo, Nidas, Nisa, Toyota, Pernod, Itaú, tá bom? São clientes grandes aqui. A Nestlé não está no logo aqui, mas é um cliente grande também. Em 2017, o GeneXus entrou para o quadrante mágico do Gartner, né? E hoje ele tem uma plataforma também low-code, que é uma outra com uma ferramenta de ponta aí para desenvolvimento de software, ok? Então, o que a gente vai partir agora? A gente vai partir para uma demonstração. Eu vou passar a palavra para o Edson. A gente vai fazer o quê? Vai fazer essa apresentação em 3 partes. A primeira parte a gente vai mostrar o desenvolvimento de uma aplicação web, gerando código Java, já com um banco de dados HANA em ambiente cloud, ok? Uma aplicação, vai mostrar como a gente faz uma aplicação mobile, tá bom? Usando as mesmas informações. E depois a gente vai mostrar como que a gente conecta. Então, vou passar a palavra para o Edson, que vai dar sequência na apresentação. Bom dia a todos. Bom, então, vamos para a nossa videoapresentação. Essa videoapresentação está mostrando um momento de criação, uma base de conhecimento, selecionando o Java, o gerador. Então, nós já conseguimos ver nesse momento aqui o uso daquelas habilidades que um programador precisaria. A solução que a gente está exibindo aqui, a ideia é criar um pedido de venda, e nesse pedido de venda, nós vemos a utilização de um objeto transacional, de transação, na verdade, que nesse objeto de transação a gente faz a declaração das propriedades que vão ser pertinentes a essa solução do pedido de venda. Aqui eu queria que vocês notassem que tem código do pedido, data, ID do cliente, nome do cliente. São informações que estão juntos na mesma transação, que eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse ponto, que a gente vai ver que tem um ponto bem interessante que o GeneXus trata e ajuda no dia a dia do desenvolvimento. Criando as propriedades, determinando domínios, né, que isso ajuda no desenvolvimento, na manutenção dos códigos. Aqui nós temos também como fazer a inclusão de fórmulas, que nesse caso a declaração dessa fórmula aqui vai criar uma automação, um cálculo automático dos cálculos da linha do preço de vendas. Então, uma vez que a gente salva o sales order, a transação, o GeneXus já entende e fala assim, bom, para aquela transação, eu vou precisar de 2 objetos que vão atender no banco de dados, atender essa demanda, para atender essas necessidades. Então, a gente consegue perceber que o objeto transacional é um objeto de negócio que não reflete ele necessariamente o objeto de banco de dados. Aqui, explorando a ideia do GeneXus, nós podemos ver como a tela o posicionamento desses campos que o GeneXus já propôs na tela. Antes de rodar a aplicação, podemos habilitar um Form Preview, que dá uma ideia de como esses campos seriam apresentados, né? Então, isso ajuda no desenvolvimento antes da gente rodar a aplicação. Mas dentro dessa suite do GeneXus for SAP, além do gerador Java, além dessa parte do banco de dados, nós temos aqui o pattern do Fiori, que é o recurso que vai permitir que a gente associe nessa transação. Uma vez que a gente associar o pattern nessa transação, quer dizer, na verdade, aplicar o pattern na transação,
ele vai permitir, vai criar automaticamente objetos que vão respeitar a identidade do Fiori e o comportamento para que a gente possa fazer o uso. Nesse momento, dentro do cockpit do cockpit do HANA, do ambiente cloud, nós temos a criação do banco e a etapa necessária dentro do GeneXus, o que nós precisamos fazer é configurar para a nossa base de conhecimento, né, dar informações para ela para que a gente possa acessar esse banco de dados. Nesse primeiro momento, o cenário seria uma aplicação local conectada num banco que já está na nuvem. Uma vez que a gente dá o play na aplicação, a gente tem a apresentação desse painel de navegação, que, por sua vez, ele mostra as informações dos objetos de banco de dados que estão sendo criados, os índices, a chave primária. Aqui nós conseguimos ver também exatamente o script que ele está aplicando, isso, um script específico para o banco HANA DB. Se fosse algum outro banco de dados, o GeneXus ele trabalha, ele cuida de cada banco de dados particular, gerando scripts específicos. Uma vez que a gente pede para que ele execute a criação do banco, ele cria os atributos do banco e cria os programas necessários. Então, aqui nós já podemos ver, com a aplicação do pattern naquela transação, uma aplicação web já funcionando. Então, nós vimos que tem o programa principal, que chama o programa de Sales Order, aqui o programa do Sales Order, onde eu consigo já fazer o cadastro. Aqui vocês vão perceber que cliente e produtos estão cadastrando dentro da transação. Podemos ver também aquela parte automática das regras que foram colocadas de fórmula, e até esse momento aqui de edição das regras da transação, nós podemos ver que não existiu codificação nenhuma. Agora nós começamos a ver um pouco de codificação, e codificação essa que seria setar uma data padrão e uma regra de erro quando o pedido não for colocado. Quando executado novamente a aplicação, o GeneXus faz toda uma análise. Como não tem mudança nenhuma de banco, ele passa somente a alteração de programas, executa de novo esse programa que está rodando local, e nós já conseguimos perceber as regras que foram inferidas, o trazer da data automático, e quando no item de pedido tentarmos colocar um produto zerado, a quantidade zerada, já podemos ver o erro sendo apresentado. Só que, assim, pensando numa solução, a gente não é o ideal ter tudo junto. Aquilo que eu chamei a atenção para que a gente pudesse perceber, vamos pensar na evolução dessa própria solução e vamos separar, criar uma transação para clientes. Nesse caso aqui, são todas as propriedades que são disponíveis, que a gente está criando, falando assim, bom, além de cliente nome e cliente ID, eu também estou colocando outras informações como endereço, e-mail, fone, foto. E, nesse caso, uma coisa que a gente gosta sempre de chamar a atenção é de tudo que a gente usar de recursos do GeneXus, por exemplo, esses tipos... Aqui a gente não está usando um tipo de dado como inteiro, como string, ou um booleano, por exemplo. Aqui a gente está usando um tipo de dado que a gente chama de tipos semânticos, como endereço, e-mail, fone. Isso depois, uma vez que você começa a usar, a aplicação rodando, a gente consegue perceber que alguns comportamentos já virão automáticos, implícitos. Então, a gente sempre recomenda o uso desses campos semânticos. Da mesma forma que fizemos a transação e aplicamos o pattern na transação de sales orders, é o mesmo que vamos fazer, que está sendo feito aqui para a parte de cliente. O GeneXus também já identificou que uma tabela, uma entidade de cliente precisa ser criada no banco de dados, não foi criado ainda. A mesma separação que está sendo realizada para o cliente também vai ser realizada para produto, aplicando o pattern para que a gente tenha todos os objetos necessários para a manutenção. E quando salva essa transação, nós podemos ver que o GeneXus também identificou uma nova entidade. Agora, a partir desse play, dessa execução, a gente consegue olhar no painel de impacto a criação desses dois novos objetos
e conseguimos ver também que nos objetos que já existiam, o GeneXus está tirando os campos que são redundantes, então ele está aplicando a normalização. Mas o que é legal de ver ainda é assim, além de criar os novos objetos, ele está fazendo um script que vai carregar esses dados. Então, quando a aplicação for executada, a gente vai conseguir ver todas as caixinhas novas e os dados já carregados, para que a gente possa complementar. Aqui, nós podemos ver todo, então, a tela com os novos atributos, que inicialmente era só ID e nome, e os campos de e-mail, telefone. Nesse caso, o campo de foto, por usar o campo semântico, ele trouxe um controle para upload de imagem. Aqui, o cadastro de produtos. Nós conseguimos ver que com a aplicação do pattern nesses objetos, nós podemos ver também que o GeneXus identificou a relação e criou os programas que fazem a referência cruzada para esses objetos. Aqui mais um exemplo do campo semântico, que é chamando o mapa, quando você clica no endereço do cliente. Dentro desse momento da aplicação rodando, nós já conseguimos ver todos aqueles detalhes que são necessários, daquelas habilidades que precisaríamos ter para desenvolvimento web. Imagina cuidar de um layout responsivo como esse. Então, a gente aplicou o pattern, e o pattern está se encarregando dessa parte responsiva, sem que a gente tenha que fazer não tenhamos nenhuma preocupação no desenvolvimento, mas, eu posso customizar? Sim, pode customizar. Então, se de repente todos esses itens que você precisar mudar um pouquinho do diferente desse pattern, você pode fazê-lo sem nenhum problema. Só que, além dessa parte de implementação, da codificação Java, dessas habilidades aí, no desenvolvimento a gente precisa também fazer com que a aplicação seja publicada no ambiente cloud. Então, essa etapa aqui, nós estamos indicando para a base de conhecimento que ela vai rodar não mais local, mas no ambiente cloud. E para fazer o deploy, nós pegamos o programa principal que foi criado, que é esse Launchpad, selecionamos o alvo nesse aplicativo, nessa ferramenta de deploy. Uma vez que está informado todo o caminho do destino dessa aplicação, dentro dela você clica no deploy e o GeneXus vai se encarregar de gerar o pacote, criar todo o arquivo necessário e ainda fazer upload dessa aplicação no ambiente cloud destino, baseado em todas as configurações que nós realizamos dentro da base de conhecimento. Então, aqui a gente deixa o GeneXus executar todos os passos de criação. Depois de concluído, a gente vai no cockpit para fazer mais alguns ajustes, mas toda essa parte de empacotar e fazer o deploy da aplicação foi realizado pelo GeneXus. Dentro do cockpit, uma vez que a gente tem a aplicação rodando remoto, temos que fazer a associação desse banco de dados para que o ambiente cloud tenha o data source apontado, e a próxima etapa é dar o play na nossa aplicação, e quando tiver iniciado, a gente já pode ver a aplicação rodando no ambiente, na nuvem, com todos aqueles os mesmos requisitos e critérios e programas que a gente rodou local, rodando também no ambiente web. Toda aquela ligação, tudo aquilo que foi aplicado no pattern, foi aplicado também e publicado usando a ferramenta. Quer dizer, tira de eu ter que conhecer no detalhe essa parte de deploy e faz com que eu foque no desenvolvimento. Terminando nessa aplicação aqui, terminando essa demo, acho que é bom reforçar também que o pattern do Fiori, ele não tem, além de cuidar da identidade visual, ele não tem somente aqueles objetos que a gente viu nessa vídeo apresentação. Existem objetos outros templates que a gente consegue utilizar para acelerar o desenvolvimento, mantendo esse padrão do Fiori e mantendo o padrão do comportamento X que o Fiori tem. Então, até agora, no GeneXus ForSAP, o que nós vimos? Nós conseguimos explorar um pouco o IDE, usando as transações, usando todas as configurações que vimos aqui, o gerador Java gerando, nesse momento da aplicação web, o gerador mobile nada ainda, nem o conector. Vimos a aplicação do pattern na parte web,
a utilização do banco HANA-DB, conseguimos ver a criação, manutenção de tabelas, o deploy automático, e vamos seguir para a nossa parte mobile. Se a gente pensar que eu tenho uma aplicação, e além da aplicação web, a necessidade também de ter essa parte dessa aplicação em outros dispositivos, no caso que a gente vai usar aqui, o mobile, a gente consegue perceber que, usando essa mesma solução, nesse caso, o exemplo vai ser dado em uma geração iOS, né? Então, nós podemos pegar o mesmo objeto que foi desenvolvido para a web, aplicar o pattern mobile, Fiori, ele vai criar, nesse momento, todos os objetos necessários para que a gente possa rodar também esses programas numa versão mobile. Depois da aplicação do pattern aqui, a gente consegue ver dentro do ambiente de desenvolvimento aqui, dentro da ideia do GeneXus, e o que a gente precisa. É realmente bem simples. Cria um programa principal, da mesma forma que a gente teve na parte web, a gente associa para esse programa principal quais são os itens de menu que a gente vai chamar, faz a configuração, pode adicionar ícones, como está sendo feito aqui, ajustando a descrição que vai ser apresentada, colocando o ícone para representar o produto. Dentro desse programa principal, a gente determina as configurações para que a gente possa, nesse caso, para a plataforma iOS, rodar o emulador, e uma vez que concluída essa configuração, a gente pede para que rode, e a gente vai conseguir visualizar no emulador os dois programas, na verdade, assim, a lista, o link para produtos e clientes que foram criados pelo pattern. Tudo isso que eu estou vendo no mobile, ele está local? Não. A gente está usando, está compartilhando de dados que estão na web, então a gente pode criar novos dados aqui, a gente pode alterar dados aqui, visualizar no mobile, tanto no mobile quanto web. Com a aplicação do pattern no mobile, a gente está conseguindo perceber aqui que a gente tem todos os objetos que são necessários para manutenção. Uma coisa que é importante falar que, usando aquele campo semântico, a gente viu que para a web ele colocou um controle para upload, para o mobile ele trouxe um controle que permite a abertura da galeria de imagens, ou até mesmo no dispositivo fixo, no mobile, no celular, você abrir a câmera para tirar foto. Então, isso são recursos que a gente sempre tenta sempre chamar atenção para uso, para que a gente possa aproveitar o máximo dentro das tecnologias que o GeneXus sempre permite para a gente. E voltando, a gente continuou explorando um pouco mais a ideia do GeneXus. Nesse caso, vimos uma aplicação iOS que está sendo executada. Se fosse uma aplicação Android, o mesmo, a gente aproveita o mesmo objeto, a gente configura, roda o emulador, a gente consegue aproveitar a inteligência que foi feita para a web, aplicar no mobile, independente das versões. Uma coisa que é muito, que acho que vale muito a pena a gente sempre frisar, imagina se eu estivesse fazendo um desenvolvimento iOS na mão, a versão anterior era o Objective-C, que você precisaria aprender para desenvolver. No caso do GeneXus, aí teve uma mudança para o Swift, e no caso, eu dentro de uma KB GeneXus, criando uma aplicação, minha aplicação usando o GeneXus, ele se preocupa hoje para que ele está sempre gerando o código das principais plataformas. Então, quando mudou de Objective-C para Swift, dentro do GeneXus, para mim, isso seria só fazer alguns ajustes de configuração e mandar gerar novamente. Então, eu teria de Objective-C para Swift gerando sem eu ter que me preocupar com essa questão de aprender uma nova linguagem, um novo requisito. Nós vimos também mais uma parte do pattern do Fiori, que é na aplicação mobile, criando as telas com o padrão Fiori mobile. HANA-DB, a utilização dos dados ainda. O deploy, ele se dá da mesma forma que tivemos na parte web. Agora, depois do mobile, além de pensar no desenvolvimento web e o desenvolvimento mobile, vamos olhar aquela parte que é referente à integração, conexão com o SAP. Uma
coisa que eu gostaria que a gente olhasse assim, bom, a gente tem várias opções de integração, mas vamos focar no SAP. Uma vez que a gente abre esse diálogo de conexão, o Genex for SAP nos dá um navegador que permite que eu possa olhar todas as BAPs, essas BAPs, essas aqui que estão disponíveis no BOR, que é o Business Object Repository do SAP. Então, tanto o que é BAP Z ou Standard, tudo que estiver disponível, a gente consegue acessar. E aqui, uma vez que a gente está acessando essa parte da BAP, a gente consegue ver a documentação, a gente consegue ver as estruturas dessa BAP, quer dizer, todos os parâmetros de entrada e saída. A gente consegue, antes mesmo de utilizar essa BAP, fazer um teste, executar um teste que a gente chama de teste runtime, onde a gente preenche os parâmetros e depois do preenchimento desses parâmetros a gente pede para executar. Ele vai mostrar para a gente, ele está indo no SAP por conta de todas as credenciais passadas e está nos entregando aqui um objeto que mostra os dados que aquela BAP, que se ela for a necessária, a correta para a gente fazer importação, para usar dentro do Genex. Depois de descobrir, de inspecionar a BAP correta, a gente faz a importação, porque o que isso faz para dentro da base de conhecimento? Ele cria objetos esses que são necessários para a conexão do banco, como esse Enterprise Session Manager, que é o responsável pela conexão do banco de dados, do conexão com o SAP, e também um objeto que é o responsável pela conexão daquele get list de materiais. Como a gente usa isso dentro do Genex? Eu preciso construir um procedimento e passar as informações de acesso para ele, quer dizer, agora vocês conseguem perceber um pouco de código. Uma vez que eu tenho a codificação por acesso ao SAP, eu preciso codificar também a parte de materiais. Nesse exemplo aqui, nós conseguimos ver que eu tenho todos os objetos que já foram importados, com aquela parte de inspecionar o objeto do BAP. Aqui, aqui seriam os filtros aplicados, que para essa demonstração a gente está fazendo um código que passa um filtro específico, e nesses dois campos a gente tem o retorno da lista de materiais. Uma vez que a gente tem a programação para conectar no SAP e chamar o método de pesquisa da lista de materiais, aí a gente vai para essa WebPanel, que é um outro objeto Genex, disponível no Genex, e aí temos a parte aqui, conectar no SAP e chamar a lista de materiais, fazer a chamada. E o retorno ele se dará dentro dessa variável que foi colocada em tela, e aqui representa o código e a descrição, e aqui, quando a gente executar, vocês vão poder visualizar aqui uma aplicação web com também, não só na transação, mas também no WebPanel, o layout do Fiori, buscando os dados do SAP, trazendo para a gente aqui sem mais dificuldades. Então, o que é importante falar dentro dessas três apresentações é que aqui nós conseguimos passar dentro do Genex, a partir da ideia do Genex, a geração, o conhecimento do desenvolvedor que precisaria ter, conhecimento em Java, conhecimento mobile, conhecimento de acessar a parte do SAP, conhecimento do Fiori, da parte de desenvolvimento do Fiori, o X do Fiori, conexão com o HANA e o deploy, tudo isso foi atendido pelo Genexus, com o mesmo desenvolvedor, trabalhando desde a criação até essa última parte da integração. O que nós não apresentamos aqui é a parte da integração com o SAP Leonardo, mas ela se dá de uma maneira muito fácil, usando o SDK. Você faz o uso de uma maneira bem simples. Em uma outra oportunidade, a Genexus deve preparar um outro webinar para que possam focar nessa parte do SAP. Agora eu vou passar para o Torres, para ele continuar a apresentação. E no final da apresentação, a gente abre para dúvidas e questionamentos. Então, só encerrando, a gente vai comentar um pouquinho sobre 3 casos de uso.
Mas só complementando um pouquinho o que o Edson apresentou para vocês, só para a gente analisar, assim, nas duas primeiras partes da demonstração, nós fizemos aplicações GeneXus, ok? Como eu comentei no início, utilizando os novos recursos, o novo ambiente SAP, tá bom? Mas são aplicações que não necessariamente estavam conectadas com o ERP, ok? Estavam usando todos os bancos de dados, utilizando o ambiente cloud, utilizando os recursos todos aí que a SAP tem disponibilizado como plataforma, né? Mas não necessariamente criando uma aplicação que tenha que estar obrigatoriamente conectada com o SAP, tá? Então, eu acho que isso é um ponto forte, porque se a gente pensa que os clientes vão migrar para o mundo SAP, acho que a gente tem a possibilidade de criar soluções que vão orbitar em torno aí do SAP com o mesmo tipo de recurso, com o mesmo tipo de diálogo. Então, o usuário, eu acho que ele é beneficiado com um modelo único de trabalho, né? Com um diálogo único com as soluções. Eu acho que isso é uma questão importante. Para quem for utilizar ambiente cloud, você poderia ter suas aplicações também compartilhando a mesma tecnologia. Então, eu acho que isso tem bastante valor aí para quem vai atender ou algum cliente que tenha SAP como solução, ou que já seja um cliente SAP que vai desenvolver as suas aplicações ou atualizar as suas aplicações, tá bom? Na terceira parte, a gente mostrou a simplicidade de conectar com o SAP, né? Na verdade, assim, é exatamente assim simples como nós mostramos nessa demonstração, tá bom? Entendendo o objeto de negócio do SAP que tem a resposta, a informação que a gente precisa, simplesmente a gente seleciona esse objeto, o GeneXus importa toda essa estrutura para dentro dessa base de conhecimento que ele tem, e você passa a tratar a tua aplicação integrada com o SAP de uma maneira super transparente. Então, todo o tempo que você tem de configuração, de pensar em integração, ele está simplificado, né? E eu vou mostrar um pouquinho disso no que a gente vai ter aqui dos casos de uso, tá bom? Então, o primeiro deles é da Tecnisa, né? Foi o primeiro projeto aqui no Brasil, utilizando essa versão nova aí do GeneXus for SAP. Esse é o depoimento do Aguinaldo. O Aguinaldo era coordenador de projetos na Tecnisa, na época do projeto. A gente implementou aí esse projeto junto com a Tecnisa, né? Eles tiveram aí um número uma medida de redução de 82% se comparado com o projeto se ele não tivesse sido feito com GeneXus utilizando o conector, tá bom? Então foi uma redução realmente muito grande no tempo, né, de trabalho. Então a entrega foi mais rápida, o custo foi, né, muito menor, tá bom? Então um benefício muito grande que a empresa teve adotando o conector do GeneXus neste projeto, tá? A Tecnisa já é um cliente de longa data de GeneXus, acho que vem de 2003, 2004, se eu não me engano, tá bom? Tem uma suíte bastante grande, ela virou cliente SAP, mas boa parte ainda do seu negócio ainda está sobre a plataforma aí, GeneXus, né? E aí, hoje, eles têm esse benefício aí da facilidade aí da integração, ok? No caso, caso do grupo Polak, né, que comenta, como comenta aí o Clemente, né, que 2 anos, quando um aplicativo offline foi implementado em uma outra tecnologia, a programação demorou 1 ano para ser desenvolvida, né? Quando foi feito isso em GeneXus, a aplicação já estava no ar em 1 mês, tá bom? Sim, são
números realmente expressivos, né? A gente está falando aí da facilidade do uso aí e para finalizar, o que a gente queria, eu acho que deixar aí como mensagem antes de abrir aí para as perguntas, que a proposta do GeneXus, e é uma proposta que eu trabalho com o GeneXus aí há mais de 20 anos, né? Já tem um bom tempo. Acho que o GeneXus tem uma proposta inicial que foi sempre muito interessante, né? Que é manter tudo aquilo que a gente conhece da nossa aplicação dentro de uma base de conhecimento e, a partir daí, automatizar tudo aquilo que ele entende que pode ser automatizado, né? Diminuindo, então, o esforço que um desenvolvedor precisa, mantendo sempre, assim, durante todos esses anos, atualizado tecnologicamente, né? Então, assim, acho que é uma solução e uma proposta vencedora que, você olha o sucesso que ela teve até hoje, ela vai, para a gente, é uma leitura que ela vai continuar se refletindo daqui para frente, né? Então, a ideia do GeneXus é essa, né? Uma ferramenta para ajudar aí clientes e parceiros, no caso aqui da nossa demonstração SAP, né? Mas entre parceiros de uma forma geral, tá bom? Na migração aí das suas aplicações aí para o ambiente novo da SAP, seja ele cloud ou não, com ciclos mais curtos e investimentos mais baixos no desenvolvimento de software, tá? Ok? E, de novo, os nossos contatos, a gente vai abrir para as perguntas, além dos nossos contatos, para quem tiver dúvida, o próprio pessoal da GeneXus, a Ingrid, que está nos acompanhando depois, também pode passar aí o contato aí para vocês, além dos distribuidores, tá bom? Que são a BXT, distribuidor aí GeneXus, a Heurística, a Socium Partner e a Celso, tá bom? São os 4 distribuidores aí para o Brasil, e vão ter também aí um prazer enorme aí de ajudar vocês aí com as dúvidas, mas ficam também os nossos contatos, tá? Alguma dúvida específica aí de algum caso, projeto, um caminho que pensa em seguir, queira compartilhar aí com a gente pode estar ajudando vocês, ok? Então, a gente vai abrir o espaço aí agora para as perguntas. Vamos lá, eu vou tentar voltar aqui um pouquinho. Pessoal, desculpa, a gente estava na tela da apresentação, eu não vi aqui que o som estava picotando, tá? Aí, para vocês, se todo mundo teve esse problema, qualquer coisa a gente repete aí parte do que foi pedido, tá bom? Walter, sim, tem como assistir. Essa apresentação, ela está sendo gravada, tá? E assim que terminar, a Ingrid vai disponibilizar essa aplicação para vocês, essa apresentação, perdão, para vocês, tá bom? E aí vocês podem revê-la aí quantas vezes forem necessário, ok? Mais perguntas? Bom, a gente fica, então, à disposição, ok? A gente agradece a presença de todos, né? Presentes aí nesse nosso webinar, ok? Obrigado aí novamente. Um abraço, pessoal.